Este é o programa Debate Brasil, uma iniciativa da Associação de Engenheiros da Petrobras. O Debate Brasil hoje é veiculado por 54 canais para 47 diferentes cidades do nosso imenso Brasil. E hoje temos a honra de receber aqui nos estúdios do Debate Brasil o médico Rui Nogueira. Dr. Rui Nogueira é um nacionalista, uma pessoa que possui muitos livros e abordando temas cruciais da nossa atual realidade. Questões relativas à água, questões relativas à Amazônia, questões relativas ao nosso petróleo. E hoje iremos conversar com Rui Nogueira a respeito da polêmica sobre a demarcação das terras indígenas justamente na Amazônia. Rui Nogueira, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Debate Brasil. O prazer é meu, é uma oportunidade rara e boa de se discutir algumas questões sobre demarcação. Está entrando assim em moda se falar, mas nós temos observado muita coisa assim só em termos de frases feitas. Eu acho que algumas coisas que nós precisávamos ver se colocarmos um pouquinho de reflexão, pelo menos. Muito bem. Rui, esse processo de demarcação de terras indígenas ganhou maior relevância a partir justamente da promulgação da Constituição de 81. É um preceito, de 88, me perdoe. É um preceito na nossa atual Constituição a demarcação de terras indígenas. Eu queria que você começasse a sua explanação justamente a partir desse ponto. Ótimo, porque isso é uma questão que sempre é frisada. Essa história que temos que fazer as demarcações por causa da Constituição. Mas eu queria colocar umas observações. A primeira delas é que, até certo ponto, nós temos que ficar preocupados com uma Constituição que tem um item que não foi nem discutido em plenário. Se tem um item que não foi discutido em plenário, tem muita possibilidade de haver alguns itens que foram inseridos para atender interesses. Você se refere à emenda Jobim? A emenda Jobim. Confesso, né? É coisa confessada, né? A gente fica... Seria importante esclarecer para os nossos telespectadores que eventualmente não tenham o domínio desse dado histórico a respeito da emenda Jobim. É um item que a comissão que estava fazendo a redação, no final, inseriu na Constituição sem ele ter sido discutido em plenário. Entendeu? Então... Uma prevalência para o pagamento de dívidas financeiras. Parece que teve mais algumas coisinhas também, assim, de mudança de umas palavras. Mas isso aí eu acho que é irrelevante, mas é preocupante. E o que te preocupa na atual Constituição no tocante a essa exigência constitucional da demarcação das terras indígenas? O que me preocupa é que eu vejo um empenho enorme de se cumprir a Constituição com relação à demarcação indígena. Gigantescas áreas demarcadas e que nitidamente têm influência de ONGs estrangeiras. E não há o mesmo empenho de cumprir a Constituição, por exemplo, com água. A Constituição não outorga para a água um valor econômico, mas fizeram uma lei inconstitucional que não foi discutida, porque a lei que foi discutida durante 8 anos, ela foi vetada totalmente, entendeu? E disseram nessa lei que a água era um recurso natural limitado que tem valor econômico. Quer dizer, transformaram água, um bem fundamental humano, em mercadoria. Eu não vejo o mesmo empenho com os avacanoeiros. Os avacanoeiros são uma tribo muito arredia, que sempre andou naquela região do Rio Maranhão, entendeu? Há lendas sobre eles, que diz que é mistura de índio com preto. Eles nunca foram assimilados, assim, vamos dizer, pela civilização, entendeu? E eles vivem, os remanescentes deles foram encontrados, poucos, muito poucos, na região da Serra da Mesa. Então não tem nenhuma preocupação de remarcar absolutamente nada para eles. E não tem nenhuma obrigação, nem mesmo de indenizar a pouca plantação que eles tinham ali na região, da sobrevivência deles. E ainda transferiram para a Ilha de Bananal. Quer dizer, 2 pesos, 2 medidas, por quê?
Porque Serra da Mesa está na mão de transnacional ligada à Suez. Suez é uma das principais empresas que monopolizam exatamente, a questão do da cartel água das águas, é a maior delas. Esse processo da tribo Avacanoeiro foi quando, Rui? Agora na construção da Serra da Mesa, exatamente a data eu não lembro assim, mas agora é recente. Anos 2000. É recente, é agora. Bom, a outra coisa também, eu não vejo também o empenho de cumprir a Constituição com petróleo. A Constituição diz que o petróleo é da União, mas deram um jeito de o petróleo, com uma lei que se contraria o que está escrito na Constituição, é inconstitucional, o petróleo tirado lá do fundo, chegou lá em cima, quem tirou pode fazer o que quiser, inclusive exportar. Entendeu? Então há umas coisas assim que são preocupantes. Por que 2 pesos e 2 medidas? Quer dizer, na hora que beneficia as transnacionais, a Constituição tem que ser absolutamente respeitada. Na hora que beneficia os brasileiros, aí ela deixa de ser respeitada porque tem que atender o interesse da transnacional. Eu acho que isso é uma situação absurda. O seu ponto é que você considera que a demarcação das terras indígenas beneficia a interesses estrangeiros? Eu acho que todas as demarcações indígenas estão absolutamente controladas por interesses estrangeiros. A FUNAI é figurativa. Por que essa sua consideração? Aí eu estava querendo assim, para fazer isso, para falar isso, eu acho que era melhor fazer assim uma sequência de botar alguns assuntos. Fique à vontade. Para nós chegarmos lá. O primeiro é o problema da Declaração dos Direitos Indígenas. Aprovado pela ONU. Isso, para a gente entender, que é outra coisa, é um assunto também que todo mundo fala em toda ocasião que há alguma coisa publicada ou dita sobre demarcação indígena. E aí, a minha preocupação é que há muitas provas da aliança das transnacionais com os organismos internacionais. Então você tem diretor da Suez, que ora era diretor da Suez, daqui a pouco era um importante dirigente da ONU. E aí a ONU soltou a Declaração de Direitos da Água. Declaração Universal dos Direitos da Água, com artigos retóricos. Água é a seiva do planeta. Mas só interessava, realmente, essa declaração foi toda feita para o artigo 6º. Água não é uma doação gratuita da natureza, ela tem valor econômico. É isso que as transnacionais infiltradas nos organismos internacionais queriam, que a água deixasse de ser um direito fundamental humano. Como é que a ONU pode dizer que a água não é um direito fundamental e é mercadoria? Entendeu? Então eu acho que há uma situação análoga na questão da declaração dos povos indígenas. Entendeu? É dentro daquela linha de legitimar absurdos. É um absurdo que a água seja mercadoria. É um absurdo que se faça o processo que está se fazendo hoje com relação aos índios brasileiros, entendeu? De segregação, entendeu? E de segregação e de colocarem numa situação muito ruim para o Brasil. Para o Brasil. Entendeu? E isso apoiado por um órgão internacional. Como é a Organização Mundial de Saúde, que solta um monte de coisa para atender as transnacionais. Hoje 60% do comércio internacional é feito entre matriz e filiais. Isso é trabalho da Unesco. Doutor Rui, essa aliança das transnacionais com organismos multilaterais é notória. Agora, no tocante à Declaração dos Direitos Indígenas, da ONU, recentemente, apreciando inclusive a matéria que se encontra no Supremo Tribunal Federal, o relator Carlos Aires de Brito, que apreciava justamente recursos contra a demarcação da terra raposa, terra do sol, ele argumentou que essa declaração ela não se sobrepõe justamente à legislação brasileira. E mais do que isso,
ela não se constitui sequer em um tratado. É meramente uma declaração e, nesse sentido, levando em conta tanto a sua natureza, como principalmente ao fato de as leis brasileiras se sobreporem mesmo a questões relativas a tratados, que isso não representaria nenhum tipo de ameaça à soberania nacional. Como que o senhor avalia esse aspecto do parecer do ministro Carlos Aires de Brito? Eu só faço uma pergunta. Se a situação é essa, por que o governo brasileiro concordou que se assinasse uma declaração que, inclusive, vários outros países que têm também interesse indígena não assinaram? É muito estranho. Mas a maior parte dos países não assinaram essa declaração? Mas os que têm problema com indígena, os maiores que têm problema com indígena, não assinaram. Os Estados Unidos não assinou, a Austrália não assinou. Os Estados Unidos, sabidamente, é um país que tem muita resistência a assinar qualquer tipo de compromisso multilateral. Eles gostam que os outros assinem. Acima de tudo. Agora, essa questão das terras, ela também encontra eco nas reivindicações dos próprios indígenas. Como que você qualifica essa questão relativa às áreas reivindicadas pelos índios enquanto povos originários aqui da nossa terra? Eu acho que o índio é brasileiro. Os índios, de uma maneira geral, eles reivindicam. Todo brasileiro quer ter uma terra, quer poder produzir, quer viver num lugar. E o índio, eles mesmos se declaram brasileiros, mesmo de todas as correntes, eles sempre se declaram brasileiros, e são. Agora, o que nós não podemos aceitar é a maneira como essa coisa está sendo feita, inclusive usando o índio, entendeu? Para interesses até externos, entendeu? Você você ter o absurdo de desrespeitar a Constituição no artigo 3º, que diz que os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil são promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E o que você vê? Você vê, também tem o problema do racismo. A prática de racismo constitui o artigo 5º, crime inafiançável, imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. É um absurdo você usar o critério ético para você segregar, separar e querer se apropriar do território brasileiro. E nós temos exemplos absurdos. Eu assisti um simpósio, não seria simpósio, uma reunião, uma discussão sobre a Amazônia na Escola Superior de Guerra. E lá foi mostrado um documentário em que a Polícia Federal chegava numa fazenda, quebrava o cadeado, entrava na fazenda, o morador lá perguntava se tinha documento, se tinha mandato, não tinha mandato, não? E depois você tinha a situação de um casal, a senhora é índia? Ah, eu sou índia, Magudi. E o senhor, o esposo dela, sou. Eu sou brasileiro, eu tenho certidão, carteira de identidade e tenho título de eleitor. Aí o policial chegou e disse: o senhor, fizeram o negócio assim com jeito, não foi truculência absurda nem nada. O senhor, a senhora índia pode ficar, o senhor é não índio, o senhor tem que sair. É um absurdo e um desrespeito total à Constituição. Não sei por que não respeitam e não fazem a Lei Afonso Arinos funcionar. Você ter a situação denunciada pela Assembleia Legislativa de Roraima e que uma índia Cacilda Brasil, moradora da Raposa do Sol durante muitos anos, desde a década de 30, com marido e coisa, não? Foi para Boa Vista, o marido faleceu, ela quis voltar para Raposa. Não pôde. Porque ela podia voltar sozinha. Com os filhos, sendo filhos de branco, não podia. Isso é racismo. Esse funcionário da FUNAI devia estar preso. No meu entender. Se valesse alguma coisa as leis. Então,
essa situação não é possível que isso aconteça no Brasil, pelo amor de Deus. Nosso espírito sempre foi de integração, de respeito das diferenças, não? E então é um caminho racista. Eu acho que isto é a influência das ONGs estrangeiras que trazem os racismos deles para cá e que querem criar animosidade. Então você tem a briga de índio, não, eu sou índio puro, você não é, aquela história que é para criar os antagonismos, que isso foi muito usado na África, entendeu? Foi muito usado na África. E eu gostaria que não se usasse no Brasil, porque é uma tristeza. E são questões relativas à política indigenista, que há pouco tempo, inclusive, foi objeto de uma crítica muito contundente do general Augusto Heleno, comandante comandante militar da Amazônia. Agora, a rigor, essa política indigenista, em décadas passadas, havia levado a uma diminuição, inclusive, do número de índios no Brasil de forma muito forte. E justamente a partir de 88, nós temos tido uma inflexão nessa tendência. O número, na verdade, de indígenas tem aumentado de forma muito significativa de 88 para cá. Como é que você situa essa questão à luz das suas críticas e considerações? Aí eu tenho duas observações. A primeira é que a população indígena no Brasil aumentou extraordinariamente. Existem trabalhos aí com técnicas modernas. 30 milhões de brasileiros hoje têm sangue índio. Você vai dizer que tem que ser puro? Raça pura é para bicho. Não, mas eu me refiro... Gente, tem que ser essa misturada. Aí nós vamos pegar agora a área indígena, está aumentando a população. Aí eu pego a demarcação do Rio Javari, gigantesca. Oeste do Amazonas, fronteira com o Peru. Um dos documentos, dos muitos documentos da FUNAI que eu consultei, dava para essa reserva de 4 milhões de hectares, 3.700 índios. Fizeram uma campanha de vacinação e tinham 3.600 índios. E agora fizeram um trabalho que saiu publicado há poucos dias, eu acho que até lá ligado à Associação Médica, sobre hepatite naquela região. Uma incidência altíssima de hepatite. E aí ele já tem 2.800 índios. No caso, eles estão diminuindo. Para uma área, no caso, eles estão diminuindo para uma área de 4 milhões de hectares. Além disso, está havendo uma atuação intensiva, isso dito por indígenas, que eu conversei com eles, e por indigenistas. Entendeu? Que as ONGs estão estimulando, no sentido que não haja acasalamento, não haja casamento, nem mesmo entre tribos vizinhas, muito menos com branco. Rui, porque eles querem essa separação. A realidade é que todo o objetivo aí a estratégia principal nessa aí é ficar com que aquela área que já é desabitada se transforme numa área muito mais desabitada. Para facilitar a penetração de interesses estrangeiros. Rui, eu seria obrigado a interromper nossa entrevista em função do nosso intervalo regulamentar. Mas já voltaremos. Ótimo. Aguardem. Debate Brasil sorteará livros, boa parte deles doadas por autores entrevistados na parte cultural do nosso programa, o Livros na Mesa, entre todos os nossos telespectadores. Todos aqueles que tiverem interesse, por favor, acesse a página da AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, na internet. O endereço é www.aepet.org.br. Lá você poderá se inscrever e, quem sabe, vir a ser brindado por esse sorteio, onde nós procuraremos difundir um pouco mais da nossa literatura.
Voltamos aqui com o nosso programa Debate Brasil, hoje recebendo o Dr. Rui Nogueira e discutindo a polêmica questão relativa à demarcação das terras indígenas. Rui, essa questão é polêmica já há algum tempo, à luz inclusive dos desdobramentos da Constituição de 1988. E ganhou muita relevância no início dos anos 90, justamente a demarcação da terra Yanomami. Eu gostaria que você abordasse essa questão à luz das suas considerações e do seu conhecimento. Que ótimo, que ótimo. Yanomami, na minha opinião, e na opinião de outros, e na opinião do autor do livro A Farsa Yanomami, Coronel Nena Barreto, é realmente uma farsa. Yanomami não existe. E eu vou citar, é tudo documentado. 6 argumentos. Primeiro, o Marechal Rondon percorreu todo aquele norte brasileiro e fez um livrão, é um livrão mesmo enorme, Índios do Brasil. Eu li na biblioteca da FUNAI, página por página. Não há absolutamente nenhuma citação de Yanomami. Segundo, o almirante Gama e Silva, natural da Amazônia, percorreu o território com seu pai, que era botânico, e nunca ouviu falar de Yanomami. Terceiro, o almirante Gama e Silva, o próprio almirante Gama e Silva, busca o testemunho de um dos gigantes da nossa nacionalidade, um almirante chamado Braz Dias de Aguiar, que prestou 40 anos seguidos de trabalhos na Amazônia, na demarcação lá da nossa fronteira, e que fez um trabalho, o Vale do Rio Negro, que é um estudo de geografia física e humana da Amazônia. Entendeu? E lá ele fala de 2 coletividades, 2 troncos de coletividades, os Aruaques, com 13 tribos, vamos assim dizer, e os Caribe com 7, e cita os tucanos também. Em nenhum desses aí existe a menor citação de um aldeia, um ajuntamento, uma comunidade Yanomami. A listagem dos povos da Bacia do Negro, publicação de 1926, das missões indígenas salesianas do Amazônia, de todas as tribos da Bacia do Rio Negro, não tem absolutamente nenhuma citação de Yanomami. O livro do Coronel Nena Barreto, Farsa Yanomami, fala de uma jornalista que, a soldo do Christian Schurtwald Consul, não sou bom de língua estrangeira não, gosto muito da brasileira, entendeu? Que fez toda uma campanha, que ficou uma campanha internacional, para demarcar na época da ECO 92, em que havia pressão junto ao governo brasileiro, até do próprio Senado americano, entendeu? Essa gigantesca área Yanomami, por causa de sua riqueza. Então o que isso representa? Representa o seguinte: se nós juntarmos Yanomami, Alto do Rio Negro, Vale do Javari e Caiapó, só 4. Nessas 4, dá 400 mil quilômetros quadrados. Essas 4 juntas. Tá? Está no meu livro, Amazônia, o Império das Águas, feito junto com o almirante Gama e Silva. Nessas áreas cabem os estados Ceará, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Os 4. Juntos. Entendeu? E uma população com uma população de 29 milhões. Se nós quisermos juntar países, cabe Uruguai, Bélgica, Dinamarca, Suíça, Áustria e Israel. Juntos. Que dá uma população de 38 milhões. Não? Nós, felizmente, temos 30 milhões de índios, de brasileiros com sangue índio. É uma quantidade grande, que está espalhada e integrada. Por que que agora nós vamos segregar? E aí tem que fazer uma observação. Yanomami não existe. Não existe. Existem alguns agora fantasiados de Yanomami, que estão cooptados pelas ONGs e que vão passear na Europa, vão rodar, tem todas as mordomias e todas as coisas. Então é muito bom ser Yanomami. É ser Yanomami igual botar a camisa do Flamengo. Entendeu? Mas a ONG Saúde Yanomami, ela existe pelo menos para receber muito dinheiro do governo. Não? O RIHI, Saúde Yanomami, que na CPI do Senado
eles registram que não tem nenhum registro, são 6 sócios estrangeiros, não tem sede definida, não tem nada definido. Mas a fonte, essa CPI do Senado fala, e pela Câmara Federal, tendo como fonte a Câmara Federal, o Sistema de Controle Orçamentário, recebeu agora, 2007, 2008 até agora, primeiro semestre de 2008, 33.792.567 reais. A verba sai. A CIR, que é do Movimento Indígena de Roraima, recebeu 61.601.000. Agora, 2007, 2008, isso é da Câmara, é documento, não é conversa minha, nem de ninguém que me passou. Entendeu? Então, aí você consegui uma prestação de contas de 24 milhões da CIR para assistência ao índio, médico, medicamento, só dá 234 mil, mais ou menos. Em 24 milhões, 234 mil para medicina. Agora, tem um monte de combustível, um monte de viagem, um monte de veículos, um monte de coisa que não são realmente ligadas, vamos dizer, à melhoria da qualidade de vida do índio, diretamente. Entendeu? Então, a gente tem que ficar preocupado. Eu acho que há um processo aí de deslumbramento dos dirigentes indígenas que vão passear na Europa, ficam desfilando e passeando por aí, entendeu? Semelhante ao que foi feito na África. Ele pegava aqueles dirigentes, os filhos iam estudar na Europa e voltavam com chip na cabeça, cooptados, para ficarem dirigindo as suas tribos, entendeu? Com todas as mordomias e todas as riquezas e todos os troços caríssimos de consumo e a população na miséria. É o que você vê na África, é o que você vê no Oriente, é o que você vê por aí. E que agora eles estão querendo que seja aqui também no Brasil. Entendeu? Com essa ideia de criar nações e querer que sejam nações, quando em realidade não são. São brasileiros índios. Rui, como você sabe, eu apresento um programa de rádio, Faixa Livre, e nós tivemos a oportunidade de conversar com muita gente, inclusive com você, tá, no programa, a respeito dessa questão da demarcação das terras indígenas. Sim. E eu faço questão de destacar que eu conduzi a pergunta a respeito da existência de índios Yanomamis para 2 índios, um favorável à demarcação das terras indígenas de Raposa Serra do Sol de forma contínua, e um outro, Jonas Marculino, que é contrário. E ambos atestaram que essa tribo existe. Por que essa divergência entre o conhecimento dos índios e a informação que oriunda dos estudos dos militares? Conheço todos os dois, já conversei com todos os dois em mais de uma oportunidade, entendeu? Eles realmente dizem que existe. E ele existe hoje, mas não é tempo imemorial. Eles foram inventados e estão lá. 300 anos. Que 300 anos, rapaz? Está aqui, eu acabei de apresentar os documentos do Salesiano, uma série de documentos que não existem. Por que agora eles veem lá, o cara está fantasiado de Yanomami e está desfilando como Yanomami aí. Mas eles não existiam, eles foram inventados na época da década de 90. Antes disso não existia? Não existia. Você pode conversar com o pessoal antigo da Amazônia e pega os documentos. Dá uns 3 dias de paciência e senta lá na biblioteca da FUNAI e pede o livro do Marechal Rondon. Doutor, você vai ver que não há absolutamente nenhuma situação de Yanomami. Há um documento mais sábio do que este? Agora, isso aí, o que eles estão vendo é o efeito da propaganda de que o índio existe. Os caras estão ganhando dinheiro danado em cima disso. Eles estão lá, estão desfilando, estão rodando. Não, eu sou Yanomami. Para eles, ser Yanomami está sendo bom. Inclusive, porque às vezes o governo não dá assistência direito para eles, o governo é omisso, todo mundo na Amazônia fala isso, o governo é omisso, entendeu? E eles conseguem algumas assistências e conseguem pelo menos algumas mordomias com as ONGs estrangeiras. Com relação a essa questão da terceirização de um conjunto de serviços estatais para organizações não governamentais, sem dúvida isso é uma deformação grave e relaciona-se inclusive ao processo de enfraquecimento do Estado brasileiro por força de políticas liberais.
Mas você chama atenção que, mais do que isso, as ONGs hoje são uma espécie de ponta de lança do interesse estrangeiro na Amazônia. Gostaria que você desenvolvesse melhor essa tese. É interessante, realmente são. Porque você vai observando, o CIR é ligado a... O CIR é o Conselho Indigenista de Roraima. O CIR é ligado à Igreja Anglicana, à Coroa Britânica. Isso é sabido, eles mesmos dizem, você pega o papel dele lá, tem documentos que falam isso. Entendeu? É o Conselho Mundial de Igrejas, né? É o Conselho Mundial de Igrejas. Mas envolve também a Igreja Católica e outras igrejas, não só mas esse é mais o lado anglicano. O lado anglicano. Entendeu? Em realidade, eu podia lembrar agora a frase do Jomo Kenyatta, que foi o primeiro presidente do Quênia, quando o Quênia ficou independente, deixou de ser colônia. Ele dizia que quando os colonizadores chegaram na nossa terra, na África, eles trouxeram a Bíblia e nós tínhamos a terra. Nos ensinaram a orar com os olhos fechados. Quando nós abrimos os olhos, eles tinham as terras e nós tínhamos a Bíblia. É isso. As religiões, os falsos cristãos, dos santinhos do Pauoco e dos geólogos com Bíblia debaixo do braço para disfarçar, são usadas para fazer todo o processo de levantamento, de estruturação e de coisa, para eles ficarem realmente dominando essas áreas que são riquíssimas. Não existe nenhuma área do mundo com a riqueza que tem a Amazônia e desabitada. E eles ainda querem desabitar mais ainda. Nós temos que fazer uma marcha para a Amazônia, danar ir lá para a Amazônia. Rui, uma das questões relativas à demarcação das terras indígenas é que essas terras passam a ser de propriedade da União e a relação com os índios é justamente de conferir aos índios, o direito do uso da terra, mas a propriedade é da União. Levando em conta que os maiores interesses estrangeiros na Amazônia encontram-se justamente na aquisição de terras por parte de estrangeiros e também por parte de empresas de capital nacional, mas que é usual a transferência do título de propriedade a estrangeiros, o fato dessas terras demarcadas virem a pertencer à União não seria um fator de garantia justamente dos interesses nacionais sobre essas áreas? Isso aí é um discurso que tem sido muito divulgado. Mas acontece que essas terras que são da União, elas já eram da União a rigor, né? No caso da Raposa Serra do Sol, continuam sendo da União a rigor. Elas eram da reunião. Estão querendo fazer uma demarcação para botar o índio de guardião das florestas e guardião das riquezas para os estrangeiros. Entendeu? E agora, eles não estão vendendo, eles estão arrendando. O Rio Javari começaram um arrendamento enorme, 4 milhões de hectares que tem ali. Entendeu? E quem arrenda? O governo. O próprio governo. A maior empresa imobiliária do mundo, com 5 pessoas que controlam. Aí é uma das incongruências da política oficial de ocupação da Amazônia. Completamente. Agora, essa ocupação estrangeira da Amazônia, ela remonta e teve um avanço muito forte no período da ditadura militar. Como que você coloca hoje as preocupações de setores militares em relação a ONGs e, ao mesmo tempo, um relativo silêncio com relação a essa ocupação que é de décadas e que foi feito por parte de empresas estrangeiras? Isso aí, eu acho que é uma preocupação que é haver, até a obrigação das Forças Armadas. Entendeu? Se eles não fazem, deviam fazer. Entendeu? E o que houve com a Amazônia foi aquela história da Amazônia Legal, que eles aumentaram imensamente o território realmente amazônico, e você hoje vê
Tá aí, é propaganda danada para você ajudar a defender a Amazônia, mostra o mapa, onde tem desmatamento e onde tem incêndio, onde tem desmatamento, é só no sul. Lá em cima está verde, é só aqui no sul. Entendeu? E isso foi para dar benefícios fiscais que essas empresas estrangeiras todas aproveitaram, como elas aproveitam isenção de impostos e tal, exportam sem pagar um centavo de imposto, e todas essas coisas que beneficiam o estrangeiro e sacrificam o brasileiro, infelizmente, com o apoio de maus dirigentes. Eu podia deixar uma frase que é muito importante, é de Arthur Bernardes, que dizia na tribuna da Câmara, ex-presidente, que dizia na tribuna da Câmara que a tarefa mais difícil do político brasileiro é defender as riquezas naturais do Brasil. Porque os estrangeiros se mancomunam contra elas, e não raro, brasileiros são aliciados para atrair a pátria. Dr. Rui Nogueira, muito obrigado pela sua participação no programa Debate Brasil, e eu convido a vocês a continuarem conosco. Vem aí a parte cultural do Debate Brasil, sob a condução de Suzana Vargas. O programa Debate Brasil já está na internet. Entre no endereço aepet.org.br, consulte a lista dos programas disponíveis e escolha a entrevista de sua preferência. Hoje nós vamos conversar com Bia Albernaz. Bia Albernaz é poeta, é crítica literária, é ensaísta, ela é editora, tem uma vocação editorial, é genuína e vem conversar conosco sobre seu trabalho. E entre eles, o lançamento do seu livro Claricidade, A Cidade Segundo Clarice, pela Azog Editorial. Obrigada, Bia, por estar aqui conosco. Obrigada, Suzana. Bia, vamos começar pelo seu envolvimento com literatura, né? Quer dizer, você é professora de literatura, eu não falei, né? Mas é professora de literatura do ISERJ, o Instituto de Educação, né? E você trabalha com várias frentes, vários gêneros, além de editar livros, né? Esse envolvimento começou por onde? A partir de que da motivação? Edição? Não, a partir de que motivação seu envolvimento com literatura? Com literatura. Bom, assim, ele começou bem cedo, né? Ainda na adolescência, escrevendo aquela situação assim do adolescente que escreve, não é, para que lê também, que lê, né? Que vai para a biblioteca para, né, poder desanuviar das tensões, né? E depois disso, né, que assim, eu um pouco que interrompi esse interesse, né, esse envolvimento, e aí depois fui para educação, acabei indo para educação. Você é mestre em educação? E aí eu fiz o mestrado em educação. Quando eu estava fazendo mestrado em educação, é que ressurgiu mesmo esse interesse, e aí inclusive a minha dissertação de mestrado se chamava Poética na Escola. Eu comecei a misturar as coisas, né? E aí foi a partir dessa dissertação de mestrado que aí eu já escrevi assim, e já me diziam, bom, a sua dissertação, ela não, parece que ela não é nem acadêmica nem literária. Aí eu resolvi transformar a dissertação de mestrado nesses livrinhos, né? Que são aí sim se tornaram literários, mini-contos, né? A partir daquele trabalho da dissertação de mestrado. E aí eu fui para a poesia, entrei bastante dentro da poesia e saí da academia. Quando eu voltei mais tarde, fui fazer o doutorado, escolhi fazer em letras, que eu podia fazer em educação, né? Mas aí eu resolvi fazer em letras.
E aí deu na Claricidade. E nesse meio tempo você se transformou em editora, né? Você publicou uma coleção, A Arte de Ler. Pois é. É o nome da editora, na verdade. Vem o nome da coleção, Ladrões do Fogo. Não, foi assim, então, quando eu saí da academia, resolvi sair dessa trajetória acadêmica, aí eu fui me embrenhando mais no caminho da poesia, me juntei a um grupo que era esse Ladrões do Fogo, que a gente fez... De poetas, excelentes poetas, por sinal. E depois aí eu resolvi me aventurar pela edição e que eu fui montar a editora Arte de Ler. E dentro da Arte de Ler tem uma coleção que curta, porém assim, bastante recomendável, que é a Indivíduos em Extinção, né? Que até você escreveu. Fiz a orelha de uma poeta da Rita Moutinho. Mas e depois também você começou a trabalhar com ficção, né? Publicou essa novela, né? Pois é, Escola Moderna, é da tese? Esses são da dissertação de mestrado, esses 4, porque como eram 4 casos de trajetória escolar, era poética na escola, e eu tentava mostrar assim, não, é possível pensar na escola assim, é possível, porque a escola é tão repressora, né, e tal. Não, mas é possível a gente desenvolver um pensamento livre dentro da escola. Como? Pela poética, né? Todo mundo tem a sua poética. E aí eu fazia paralelos assim de trajetórias escolares com trajetórias de poetas. E aí cada um deles gerou esses livrinhos, né? Quer dizer, então, num caso foi mais assim, Adélia Prado, então todo esse universo imaginário mais religioso, do sagrado. O outro que foi mais assim, aqui da Escola Moderna, foi mais modernismo, Oswald de Andrade, entendeu? Essa coisa assim, de ser professora, né? Nessa nossa situação assim, híbrida, né? E que, vamos dizer assim, a saída é ser modernista mesmo, né? Inventar, pois é. E aí eu fui fazendo, cada um deles corresponde um pouco a uma via assim, poética, né? E de saídas, né? Que a gente tem pela poética. E Bia, você pretende dar continuidade a esse trabalho de edição de livros? Que você tem você tem essa vocação, né? Sei que é difícil, né? Ter uma editora. Pois é, hoje então eu estou dividindo assim, hoje a minha vida basicamente em 3, né? Eu trabalho, estou lá no Instituto de Educação, ajudando lá na formação dos professores, né? Recuperando uma biblioteca. Pois é, tem um projeto que eu estou desenvolvendo lá, porque a biblioteca lá é muito interessante, mas estava muito abandonada, então resolvi assim, vamos tentar fazer um trabalho para recuperar isso, né? E então tem esse trabalho da biblioteca e na Estação das Letras, né, tem o Ateliê da Escrita, que é um trabalho assim que eu gosto muito, porque me faz assim me aprofundar nas questões literárias, né, quando a gente está lá com os alunos e tal. E eu tenho também, atualmente eu estou trabalhando, assim, ajudando, desenvolvendo alguns projetos numa editora, que é a editora Versal. Então eu também estou, vamos dizer, satisfazendo esse lado. Esse desejo junto a uma editora, porque é difícil manter uma editora. Então tem uma pessoa lá que faz isso, e aí eu trabalho mais na parte de desenvolvimento de projetos editoriais. Bia, vamos conversar sobre esse seu lançamento, né? Sobre Clarice Lispector, foi sua tese de doutorado, né? Esse ensaio muito bonito, muito pessoal, Claricidade, a cidade segundo Clarice. Esse viés da cidade, ele nasce de quê? Quer dizer, que você pega a Clarice e a cidade, né? E, enfim, ele nasce de onde? Como é que você pensou esse teu trabalho? Quando eu entrei no doutorado, eu tinha quer dizer, eu não podia também me livrar de toda essa carga de educação, né, que eu estava levando. Então, mas eu sempre tive muito mais interesse,
no trabalho de educação e pensar a educação fora da escola do que na escola. Então, quando eu entrei para o doutorado, a gente tem que ter um projeto, era pensar a cidade como um lugar de educação. E aí eu tinha um projeto que era muito mais voltado para a linha sociológica, de pensar autores que falassem sobre como é que eles, né, viam a cidade e a partir dessa visão, né, apreendiam a cidade e desenvolviam a sua aprendizagem, vamos dizer assim. Aí, ao longo do curso, né, eu tive contato logo com o Heidegger, com um professor que foi meu orientador, que é o Manuel Antônio de Castro, e aí eu pensei, não, eu quero uma coisa de mais aventura, não quero saber muito bem, mas o que é que vai dar? E aí eu fui na Clarice Lispector, Na Cidade Sitiada, que foi o livro que, então, eu pensei, não, eu vou pensar a cidade a partir da Clarice Lispector, mas aí eu não sabia muito bem o que ia dar. Não era mais essa visão sociológica puramente dita, era muito mais poética, né? Então, foi pensando em buscar ainda, né, uma aprendizagem na cidade, mas agora, assim, imbuída, assim, desse desejo de pensar poeticamente a cidade que eu fui dar na Clarice Lispector. Que na verdade, quando você fala na introdução, não é tão poética. Você fala, por exemplo, utilizando aqui as suas palavras, né, é no encanto pela humanidade em ruínas, né, que é um paradoxo, né? Então, não sei bem se é a questão poética e a ruína, né? Um paradoxo que você associa a poesia a uma coisa mais serena, né? Talvez. Explica um pouco esse contraste. A gente pode pensar esse encanto pela humanidade em ruínas, assim. Tem um autor que logo no início também eu cito, que eu acho que ele ajuda, não sei, deve ter me influenciado também para escrever isso, que foi o Benjamin, né? Ele mesmo fala assim que ele estava interessado no lixo, né? No que a humanidade produzia como lixo, assim, quer dizer, se a gente for pensando em todas essas minhas referências, né, o Benjamin, o Baudelaire, né, que vai falar da perda da aura, né, e o Nietzsche, que fala também das sombras, né, quer dizer, assim, da beleza, né, da escuridão, vamos dizer assim, né. Então, e a Clarice Lispector, ela tem todo esse lado, assim, de possibilitar ver essa beleza no que parece que já está... Essa aventura interna dela, né? Que parece que já está totalmente destruído, né? Mas a humanidade em ruínas é a humanidade, né? Quer dizer, se você não for ruína, né, você não vai encontrar a humanidade. Exato. Quer dizer, não adianta você procurar só o que está construído, né? Você tem que ir mesmo naquilo que está nas sombras e caótico, né? Quer dizer, então, tem a ideia do livro é justamente isso, assim, você não pode abrir mão disso, não pode abrir mão do caos, não pode abrir mão do que está parece que é decadente, né? Porque é nisso que está, é aí que está a nossa cadência, é aí que está a nossa luz, é aí que está a nossa possibilidade de nos encontrar, né? Bia, você utilizou 3 livros, não foi? Foram Cidade Sitiada e Uma Aprendizagem, não é? O Livro dos Prazeres e qual outro? A Maçã no Escuro. A Maçã no Escuro, né? Fala um pouquinho sobre essas relações dos 3. Então, A Cidade Sitiada foi o que detonou todo o processo. E aí eu resolvi pegar esses 2 livros para me ajudar a ler até melhor, assim, A Cidade Sitiada, porque Uma Aprendizagem no Livro dos Prazeres, o próprio nome já diz, né, que se trata de algo relacionado com um processo de aprendizagem, né? E então eu queria pegar esse livro porque ele me ajudaria a compreender essa ideia da aprendizagem vinda, né, da autora, da Clarice Lispector. E na verdade, né, se a gente for pensar nesse livro, tem a Lori, que é a protagonista, que é uma professora.
Lore e Ulisses. E Ulisses, que é o professor dela, e na verdade o amado, né? Aquele com quem ela vai ficar no final, que é um professor de filosofia, né? E na verdade é um desafio que ele coloca para ela, assim, não, você... Tudo bem, você a gente vai ficar junto, né? No momento em que você não depender mais de mim. E aí ela tem que partir para se descobrir dentro da cidade, né? Por isso o livro dos prazeres, quer dizer, porque a dor ela sentia, mas como descobrir o prazer dentro dessa dor, né? Então é lindo, né? O livro é muito bonito. E o A Maçã no Escuro foi a partir de uma tese que eu li também, da Regina Pontieri, que ela me deu, assim, achei interessante assim, a pontuação que ela fez. Ela falou, o Martim, que é o protagonista da Maçã no Escuro, ele tem a ver com um personagem importante lá na cidade sitiada, né? Que é um cidadão que virou um médico, um dos pretendentes lá da Lucrécia, que é a protagonista da cidade sitiada. E aí, na verdade, quer dizer assim, aí eu fui na Maçã no Escuro e eu achei interessante, porque a Maçã no Escuro é um processo de uma pessoa que teve um crime na cidade, né? Ele infringiu a lei da cidade e ele vai para o campo fugir, né? Ele foge. E o livro é o processo de cidadanização dele no campo. E no final ele volta para a cidade, né? Para ele, então, cumprir a pena que lhe era devida. Então ele assume a cidadania, vamos dizer, no campo. E a ideia desse livro é um pouco mesmo para desfazer essas fronteiras entre campo e cidade. Quer dizer, existe o campo dentro da cidade e existe a cidade dentro do campo. E tudo isso dentro de nós, que é o que ela fala, aquela mais ou menos, né, a Clarice. Lembra um pouquinho A Cidade e as Serras, né, um pouco, só que com outra narração, outro sabor, né, do Essa de Queiroz. Né? Eu lembro sempre da Cidade Sitiada. Tenho a impressão que a inspiração dela deve ter sido um pouco isso, do Jacinto, aquele personagem. Escuta, nós estamos um pouco já próximos do nosso final do encontro, e eu teria muito mais a perguntar, porque o seu livro é muito rico, muito bonito, muito poético, mas eu queria aproveitar então esses momentos finais e te pedir para você ler alguns poemas. A Bia escreve, existem alguns poemas feitos após a escritura desse livro, da Clarice, poemas dela, e alguma coisa também dos seus mini-contos para nós encerrarmos esse encontro. Tá. Então, esse Depois de Clarice Lispector são poemas que são feitos a partir de imagens que ela própria sugere. Então, eu vou ler um bem curtinho, às 2h da tarde, a água cai enquanto se lava a louça. Coisas de defender a cidade pelo buraco da fechadura. Tem mais um aí, acho que dá tempo. Umzinho também. Aqui Bom, esse aqui, Cidadão. Ao mesmo tempo, couro e coração vazio. Descobre seres pelágicos sem tocar o fundo. Cego e glorioso. Está na luz. E sofreria se fosse a hora. E amaria, fosse essa a sua cultura. Em paz estranha, ele é uma roda anterior aos acidentes. Maravilha. E agora um conto, será que sai aí um dos mini contos? Bom, esse aqui, pra gente experimentar sua prosa um pouquinho. Tá, esse aqui então, de tempo, temperatura, Camila. Andar, procurar alguma coisa que eu desejasse na Voluntários da Pátria. Nem um sanduíche, nem olhar a vitrine da Líbera e descobrir pela enésima vez que as coisas estão muito caras. Nada encerrava a vontade, libertava a vontade. Andar até dar de cara com a minha rua e antes comer um salgado rápido e um refrigerante. Desejo, eu vi, foi nos olhos daquela neguinha encostada no poste conversando com um guarda. Ela estava ali saboreando ser saboreada. Continuei caminhando, levantando cada perna como se puxa um anzol. Pregado nos meus pés, a poeira rala de desejos em Botafogo.
Que bonito. Tem muita Clarice também aí, né? Não é à toa, né? Que essa Clara, a gente se identifica, né? Eu me identifiquei com ela, com certeza. E a poesia total, muito bonita. Obrigada, Bia, então, por estar aqui conosco e vamos um outro momento conversar mais sobre essa sua aventura com a Clarice e com a poesia, que eu acho que é o que acontece sempre. Obrigada a você, Suzana. Essa foi a Bia Albernaz para o Livros na Mesa.